Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos aqui juntos para colocarmos as nossas vidas diante do Senhor, também para deixarmos o Senhor falar conosco através da sua palavra. E para isso eu vou pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias ou que me acompanhem na leitura do Salmo de número 126. É um salmo muito conhecido, mas ele é muito bonito, ele tem uma mensagem muito preciosa. Eu me lembro que eu conheci esse salmo ainda, eu era adolescente, criança, mas foi através de uma música, né? Tinha uma música do grupo Logos que se chamava Sonhadores e que era a mensagem desse salmo e que tem a letra muito bonita, né? Que meio que traduz esse salmo e diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, né? Nós ficamos como sonhadores. Quais sonhadores nos sentimos a enxergar além? E então a nossa boca se encheu de um sorriso de louvor, que extravasou no testemunho de uma voz anunciante de alegria. E eles continuam dizendo assim: é por isso que entre um povo, seja ele de onde for, não se poderá jamais vetar ou esconder qualquer homem ou mulher que já encontrou Jesus, qualquer vida onde Deus já atuou. Seja a luta mais viril ou ainda a dor maior, ou menor seja o recurso que se possa ter, entre as lágrimas deixadas no caminho aqui, certamente muitas vidas brotarão. E então foi assim que eu aprendi esse salmo. E vamos ler o que está escrito aqui na palavra de Deus, que é mais ou menos o que eu já disse, mas para que possamos meditar nessa mensagem nessa noite. Diz assim: quando o Senhor trouxe o cativeiro de Sião, estávamos como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então disseram entre os pagãos: o Senhor fez grandes coisas por eles. O Senhor fez grandes coisas por nós, pelas quais nós estamos alegres. Traze-nos outra vez o nosso cativeiro, ó Senhor, como os córregos do sul. Aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que vai adiante, carregando e chora, carregando sementes preciosas, voltará sem dúvida com regozijo, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Irmãos, quando esse salmo foi escrito, ele é um salmo de romagem. Salmo de romagem é o salmo que as pessoas recitavam e cantavam durante as peregrinações que elas faziam, né? Nesse caso aqui, o povo de Israel. Mas quando esse salmo foi escrito, a gente tem a sensação de que o povo de Israel está no meio de uma festa, né? E ele diz pelo retorno do cativeiro, porque o estado deles de alegria é tão grande que eles não encontram palavras para descrever o que estão sentindo. E eles dizem, então, é como se fosse um sonho. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós nos sentimos como se nós estivéssemos sonhando. Às vezes hoje, nos momentos de dificuldades pelos quais nós temos passado, a gente fica pensando, meu Deus, parece que isso nunca vai acabar. E então parece que o dia que isso acabar, nós vamos nos sentir como que se nós estivéssemos num sonho, como sonhadores. E é mais ou menos isso que o povo de Israel estava sentindo. Eles passaram por um período de exílio e eu acho que durante aquele tempo, no meio daqueles sofrimentos, eles tinham a impressão de que aquilo nunca ia acabar. Mas um dia o Senhor restaurou a sorte deles e eles então estavam como sonhadores. Isso serve, irmão, para que nós nos lembremos de algumas coisas importantes, para que nós nos lembremos do favor do nosso Deus para conosco, como foi para com o povo de Israel. O salmista aqui também usa algumas figuras, como a figura do semeador, aquele que trabalha duro de sol a sol, que vai, que chora, que leva a semente, mas que no final consegue colher o resultado do seu trabalho. Então vamos ver algumas lições que nós podemos aprender com esse salmo da palavra de Deus. Apesar do sofrimento, né, esse salmo ele está comemorando justamente o oposto, a alegria que vem após o sofrimento, a alegria que é marcante e que é verdadeira quando nós conhecemos e esperamos no Senhor. Primeira lição que nós podemos aprender aqui nesse salmo é que a nossa alegria deve ser motivada pela generosidade de Deus que nós já desfrutamos. A Bíblia nos fala que o nosso Deus é generoso, é misericordioso, é grande em perdoar, que Ele cuida de nós e que Ele então
está conosco. Então o salmista aqui diz, olha, nós estamos nos regozijando porque o Senhor usou de generosidade e misericórdia para conosco e já nos libertou do cativeiro aonde nós vivíamos. E ele então diz o seguinte, olha, a nossa sorte foi restaurada. Deus restaurou a nós aquilo que nós precisávamos e ele então se lembra disso. Nós também já fomos agraciados pela misericórdia do nosso Deus muitas vezes, seja com o perdão dos nossos pecados, seja com a salvação que Ele nos deu, ou em outros momentos da nossa vida em que nós fomos abençoados pelo Senhor, em que Ele agiu generosamente para conosco. Então, quando a gente olha para o passado, é fácil a gente perceber quanto Deus já foi generoso conosco e que nós já passamos por alguns momentos de dificuldade e que no final nós recebemos a libertação ou nós recebemos o favor do nosso Deus e nós nos sentimos também assim, como aqueles que estavam sonhando. Ele já nos concedeu muitas vezes alegrias transbordantes em que nós ficamos felizes e é por isso que nós podemos nos regozijar, porque se Ele já fez isso em outras ocasiões, Ele vai continuar fazendo por nós. Ele pode continuar fazendo por nós. E aí vem a segunda motivação da nossa alegria, é pela generosidade de Deus que nós ainda vamos desfrutar, né? Aqui nos versículos 4 até o versículo 6, o salmista fala, traze-nos de novo do cativeiro, Senhor, se lembra de nós, porque nós sabemos que se nós, mesmo que nós semearmos em lágrimas, nós então vamos colher com alegria o fruto do nosso trabalho. Então nós também devemos lembrar que o Senhor ainda pode fazer muitas coisas por nós. Nós ainda vamos desfrutar em muitas oportunidades da generosidade do nosso Deus. A chuva que nós precisamos, as bênçãos que nós precisamos, elas ainda virão, porque o Senhor está olhando para nós. E é isso que ele diz aqui na última frase, olha, aquele que vai andando e chorando. Então, por mais difícil que seja o caminho, né, por mais árdua que seja a tarefa, por mais difíceis que pareçam os dias, aquele que continua caminhando, aquele que continua andando, levando a palavra do Senhor, a semente, o testemunho, aquele que continua andando com o seu Deus, ele vai voltar alegre, como aqueles que sonham, trazendo consigo então os seus molhos. A gente tem que lembrar que a Igreja de Deus hoje está espalhada por todo o mundo e nós somos muitos cristãos orando ao nosso Deus por misericórdia nesses dias. E nós devemos ter certeza que o nosso Deus está nos ouvindo e que Ele vai restaurar a nossa sorte, né? E ele então diz, o salmista diz que nós ficaremos como sonhadores, né? É uma promessa de Deus para nós. Então isso não é razão não só para nós nos sentirmos alegres, mas para nós sabermos que nós teremos alívio de todas as nossas tristezas e dores, das nossas dificuldades aqui, mas quando nós chegarmos lá no céu também, nós teremos uma vida eterna com Cristo, onde nós não teremos mais dor, onde nós não teremos mais sofrimentos. Então a gente deve se lembrar de celebrar a graça do nosso Deus. Nós não podemos fazer isso hoje reunidos, mas nós podemos fazer individualmente, dizer, Senhor, restaura a minha sorte, me faz como aqueles que sonham. E muito obrigado porque o Senhor já fez isso outras vezes. O Senhor já restaurou definitivamente a minha sorte quando o Senhor me salvou. Mas agora, Deus, eu preciso de alívio, eu preciso de consolo, eu preciso de paz, até que venha o seu socorro em definitivo sobre a minha vida. Então nós podemos dizer isso para o Senhor com segurança, porque a promessa de Deus para nós é que se nós continuarmos caminhando, nós vamos voltar com alegria. São dias difíceis, nós temos sido invadidos por muitos sentimentos ruins, medo, solidão, às vezes angústia, né, pela incerteza do futuro, mas nós devemos lembrar disso aqui, que o Senhor vai restaurar a nossa sorte e que nós então seremos como aqueles que sonham e que nesse dia nós possamos nos ajuntar e celebrar ao nosso Deus de todo o nosso coração, com muita alegria, agradecendo a Ele com tudo que existe em nós, porque Ele tem restaurado a nossa sorte. Amém? Então vamos orar ao Senhor nesse instante, vamos lembrar então que
Mesmo que o recurso seja pequeno, nós podemos confiar, porque o nosso Deus é dono de todas as coisas. E se Ele é dono de todas as coisas, Ele pode fazer por nós aquilo que Ele deseja de acordo com a sua vontade. Então vamos orar pelo nosso país, pelo nosso mundo, por aquilo que tem nos afligido, tem nos deixado tristes. Vamos orar pelas pessoas doentes, pelas pessoas enlutadas. Vamos orar por aqueles que estão precisando de trabalho, que estão com dificuldades financeiras. Vamos orar pelos enfermos. Vamos orar, ó Deus, pelas pessoas que não conhecem ao Senhor Jesus como seu Salvador. Que o Senhor tenha misericórdia da vida de cada um. Vamos orar também pela Tainara, né, neta da irmã Conceição. Ela foi assaltada. As pessoas também têm sido vítimas de violência de diversas formas nesses dias, então vamos orar. Vamos orar também para que o Senhor esteja abençoando a vida da Denise, que é uma menina pela qual a irmã Ara tem pedido oração. Vamos orar pela vida dela. Vamos orar por todos, pela nossa igreja, pelas nossas famílias, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que Ele nos encha então de graça e para que Ele esteja conosco. Vamos orar nesse instante. Senhor Jesus, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja conosco. Ó Deus, que nesse instante nós possamos confiar no Senhor e confiar, ó Deus, naquilo que o Senhor já fez por nós, naquilo que o Senhor ainda fará. Ó Deus, que nós possamos encher o nosso coração com essa palavra que diz: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Que possamos confiar na tua promessa e saber que o Senhor está pronto a restaurar a nossa sorte. Ó Deus, continua conosco, nos ajuda nas nossas dificuldades. Senhor, são muitas. Nós temos tido, ó Deus, momentos às vezes, de sofrimento, de angústia, de medo. Mas o Senhor está presente nas nossas vidas e nós podemos ter certeza disso. Então, nesse instante, abençoa aqueles que estão enfermos. Ó Deus, que a tua mão de poder venha sobre cada enfermidade, curando cada um aonde estiver. Aqueles que estão sendo acometidos por essa enfermidade, dessa epidemia, que o Senhor esteja com a tua mão de poder sobre a vida dessas pessoas, restaurando e curando. Aqueles que estão enlutados, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, trazendo consolo do céu. Ó Deus, aquelas famílias que estão passando por dificuldades financeiras, teus servos que estão às vezes perdendo o emprego, ó Deus, aqueles que estão nesse momento sem saber, ó Deus, como vão gerir a sua casa e cuidar da sua família, que o Senhor venha com a tua santa mão de poder sobre a vida deles. Ó Deus, que nós sabemos que o Senhor é dono de tudo, do ouro, da prata, e nós não temos segurança naquilo que nós temos, mas naquilo que vem do Senhor. Então tem misericórdia do teu povo. Abençoa também aqueles que ainda não te conhecem. Ó Deus, nossos familiares e amigos que precisam conhecer o Senhor. Ó Deus, o Senhor sabe que nesse momento de dificuldade nós só estamos em pés porque o Senhor está conosco. Então nós precisamos, ó Deus, transmitir essa mensagem às pessoas, o quanto é maravilhoso estar com o Senhor, e que o teu Santo Espírito toque no coração dessas pessoas, fazendo uma transformação na vida delas. Senhor, nos abençoa como igreja, que nós sejamos sustentados pelo Senhor, não só materialmente, mas também e principalmente espiritualmente e emocionalmente. Ó Deus, conserve em paz o teu povo, coloca a tua mão de poder sobre eles, esteja com cada um. Ó Deus, que nós te clamamos, ó Deus, por aquelas pessoas que têm nos acompanhado nesses dias, nessas transmissões, e que têm buscado do Senhor, ó Deus, salvação, têm buscado cura, têm buscado, ó Deus, alívio, têm buscado, ó Deus, direção. Ser com cada uma. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor tem planos para as nossas vidas e nós queremos fazer de acordo com a tua vontade. Nós te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Continua, ó Deus, cuidando de nós. Esteja conosco a cada momento. Segura nas nossas mãos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Nós continuamos com a nossa programação online, exatamente da maneira como ela está sendo feita, as devocionais e os cultos. E também a partir do dia 1º de maio nós começaremos a campanha de 30 dias de oração pelas famílias. Nós vamos disponibilizar o material e vamos fazer todas as devocionais aqui também com os irmãos. Então estejam nos acompanhando, orando, e que o Senhor esteja nos abençoando a cada dia, a cada momento, em nome de Jesus. Amém. Amém.